Pai. Aceita, meu Pai querido, a nossa presença, o nosso corpo, como sacrifício suave, pacífico, e que seja agradável a Tua presença. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga. As palmas louvam ao Senhor, aleluia. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. Mateus 6, 19. Aleluia. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para mim, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Por quê? Ele é comigo. Deus vai fazer acontecer. E o inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é comigo. Você achou aí, meu irmão? Qual que é o livro? Capítulo, versículo 1, 2, 3. Não acumulem para vocês tesouros aonde? Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Amém? Pode sentar, senta glorificando a Deus. O chamado na igreja, ele é diferente de qualquer coisa. Tem gente que vem na igreja procurando receber alguma coisa. Você pode procurar receber alguma coisa quando você vai trabalhar, quando você vai fazer alguma outra coisa para outra pessoa. Mas quando você vem na igreja, você não pode esperar receber aquilo que você já tem, aquilo que você já ganhou. Hoje eu falava sobre a fé, que é o maior privilégio do que ter fé. Tem gente que não tem fé. Quem conhece alguém que não tem fé? Alguém que desacredita, que até esse negócio tem nada a ver. E a gente não consegue entender, né? Fala, mas como que essa pessoa não acredita? É porque o maior privilégio está em você. A fé não é algo que se explica, mas se sente. Porque às vezes você for pedir para ver, às vezes você não sabe falar um versículo, você não sabe pregar, você não sabe fazer nada, mas você tem fé, você tem tudo. Porque só vai herdar o reino do céu aquele que tem fé. E a fé não é balizada se tudo está bem. A fé não é balizada por coisas. A fé é um estado de espírito que você tem, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, você está em paz. A fé não é você estar sem problemas. A fé é para que você esteja nos problemas, mas a sua fé seja maior. A fé, ela é para que você possa falar para uma pessoa que está aquela maior dificuldade e você ter uma palavra de fé. E a pessoa fala, mas como isso? É porque você já tem aquilo que Ele preparou para você. É como se fosse um degrau para subir no céu e você já estivesse quase chegando. É por isso que tentam tirar a tua fé. É por isso que tenta desestabilizar. É por isso que o mundo cria as drogas, cria o álcool, cria tanta coisa para tirar o homem do estado. Porque para estar no estado da fé, você tem que estar natural. Para estar no estado da fé, que às vezes a gente, para ter fé, às vezes a gente está numa situação tão difícil, a gente fala, parece que a minha fé aumentou. Tem até um hino que ele diz assim, que cada vez que a minha fé é provada. Você sabe esse hino? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mar que atravesso me levam pra pé. Oh, meu, ali você vê que o hino é feito
parece que maior prova você se aproxima. Você sabe por quê? Na hora da prova, parece que a sua fé já se aumenta. É porque ao invés de descer o degrau, você começa a subir mais na direção daquele que te dá a paz. E o que dá a paz, meus irmãos, não é o material. Esse texto é um texto que vai mostrar, ele fala assim, olha, não junta tesouro no céu. Ele está falando assim, ó, não faça, ou seja, não perca a tua força com coisas que não vão te levar a nada. Pastor, mas eu não preciso, não. O detalhe aqui não é falar, ele não está falando que você não precisa do dinheiro. Ele está dizendo assim, ó, quando você for na minha casa, não perca tempo com outra coisa. Quando você for me buscar, não vem me buscar para aquilo que você pode fazer. Me busca para reconhecer o que eu já fiz na tua vida. Porque é a gratidão. Porque eu jamais vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. A igreja não é uma casa da moeda, a igreja é a porta do reino dos céus. É por isso que quando a gente começa a viver um contexto cristão, nós não conseguimos entender às vezes algumas coisas que vão acontecendo. Parece que a prova vai aumentando. Jesus, quando ele é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E talvez ele pensava, agora vai ser bom, que agora que eu estou batizado, agora eu estou coberto, agora eu vou ser levado para um grande banquete. Não. Antes do banquete tem o deserto. Você sabe por quê? Porque o deserto é a escola do Senhor. E o deserto, ali ele é tentado com as coisas naturais. Ele é tentado com tesouros, com bens. Mas ele resiste. Porque o objetivo não era o que tem aqui, mas é o que tem lá. O que tem aqui nós já vimos. Quanto mais você tiver, mais você é cobrado. Se você tiver um carro aí e uma limusine, uma BMW, uma Ferrari, você vai ter que pagar cada vez mais. Você vai ter que buscar cada vez mais dinheiro. E o Senhor está falando assim, não fica juntando aqui não, porque você não vai levar isso. Eu já tenho o melhor preparado para você. Então busca o quê? O reino de Deus. O fato de eu ter aceitado esse chamado não me tornou uma pessoa rica materialmente tão somente, mas me tornou uma pessoa melhor para mim mesmo. Você quer mais certeza disso do que quando sua mãe, no caso a minha mãe, estava ali já indo para a glória, partindo, ela fala, filho, não ora para Deus me curar. Eu estou indo, mas eu estou indo feliz, porque eu só pedi uma coisa nessa terra, meu filho. Eu pedi para Deus transformar a tua vida. Eu pedi para Deus para mim não ver você em um caixão baleado ou outro tipo de situação. E eu consegui isso. Você é um homem de Deus. Eu consegui, meu filho. Você quer ver? Não são tesouros. Porque, na verdade, o maior tesouro é você. O maior tesouro é você. Você é preciosa. Você é precioso. Deus, ele não está condicionado ao que você está fazendo, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e está falando, ai, Deus está me olhando, Deus está me olhando eu fazer esse pecado, Deus está me olhando eu fazer. Ei, o pecado não terá domínio sobre vós. E o sangue de Jesus Cristo é maior do que o pecado. E aquele que está em Cristo, ele não vive pecando. E o pecado na vida do crente, do cristão, é um acidente. Ele passa, cai, levanta e continua a sua jornada. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O maior resultado da oração não é quando nós oramos por nós, porque o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Dos maiores livramentos que você tem na tua vida, que nós temos, nós não pedimos, mas Ele intercedia por nós. Mas o maior resultado da oração é quando nós oramos pelos outros. É quando essa palavra na vida de outro. A mãe intercede pelo filho, a esposa pelo esposo, o esposo pela esposa, pela família, pela casa. Porque você é o privilegiado de ter a fé. E tudo que pedires crendo, recebereis. Fala, tudo que eu pedir, crendo, eu vou receber. Mas olha, não é o que você pedir para você, porque senão nós não para de pedir. É quando nós aprendemos a pedir para os outros. É quando nós aprendemos a direcionar para outros. Porque Deus, Ele não veio pedir para nós, Ele veio interceder, Ele veio dar. E o filho, a filha, ele puxa o pai. Então nós temos que sair de um contexto que é até mesmo satânico, do eu, e passar a ver, porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é qual? É amar quem? Não é amar eu, não é a mim, é amar ao próximo como a ti mesmo. É o vínculo do amor, é o vínculo estabelecido pelo Senhor sobre a tua e sobre a minha vida. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. No mesmo capítulo o Senhor diz assim: por isso eu te digo, não fique ansioso pela sua vida, quanto ao que você vai comer ou beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que você vai se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes? E ele vai dizer assim: eu já tenho tudo preparado para você. É como se a criança, ela nasce, e quando ela nasce ali, eu e você, aquele bebezinho bonitinho. Quem era bebezinho bonitinho aqui? Eu nasci aquele bebezinho preto. Tem gente que fala, nasce de preto, né? E fala assim, e o menino nasce branquinho e fala assim, ó, quando crescer, quando vai ficando maiorzinho, ele vai ficar pretinho, se ele nasce branquinho, né? Fica nada. Eu tenho uma lá em casa que falaram, ó. E a gente nasce aquele bebezinho, e a gente tem comida, sim ou não? Tem.
comida. Tem roupa? Tem roupa. Tem colo? Tem colo, tem cuidado, tem tudo. É assim que nós estamos na presença do Senhor. Mas ele fala, por isso que a gente tem que ser como uma criança. Por isso que nós temos que ter essa mentalidade de vir não como adultos, mas como crianças. E a criança, o detalhe da criança é que ela briga, uma briga com a outra agora, e passam uns minutinhos, elas já estão juntos de novo. E nós como adultos falamos, mas eu já não falei para você não brincar com esse menino? Eu já não falei para você não brincar com essa menina? Ela bate em você, ele bate em você. Ei, mas é criança. Quantos adultos que se perdem de entrar na briga de criança? Porque criança, muitas vezes a maioria, né, eles não guardam aquele sentido. E às vezes nós erramos, que a gente começa a guardar sentido de ódio das pessoas. E quando a gente guarda um sentido assim, a gente começa a querer bem ou querer o mal da pessoa? Querer o mal da pessoa. Quantas pessoas que querem a morte da pessoa, tomara que morre, né? Quantas pessoas que te trazem um sentimento que não é um sentimento daquele que está juntando tesouros no céu. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de perdão. E se a nossa oração fosse, Pai, me ensina a perdoar, ele falava, eu já te ensinei a perdoar. Você não perdoa porque você não quer, da dureza do teu coração. Mas quando nós liberamos o perdão, quem recebe não é outra pessoa, somos nós que nos abrimos. É como se a gente sobe mais um degrau na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nunca vivemos dias fáceis. É porque as coisas vão estreitando cada vez mais, e vai estreitando cada vez mais. Ainda não é nem... Mas é tudo para tentar atingir uma coisa. Você sabe o que estão tentando atingir? A sua fé. Mas se a sua fé ficar firmada no Senhor, você vai passar, vai superar e vai crescer em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Tu és maravilhoso, meu Pai. Fique em pé aí, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos passando aí. Fabinho, já deu aí, viu? A transmissão. E nós estamos passando aí.